Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as características dos sensores, certo? Quais são as características mais importantes na hora da escolha de um sensor, para que a gente possa sempre estar trabalhando com o melhor produto para aquela especificação necessária, certo? E depois nós falaremos também um pouco sobre alguns dos principais tipos de sensores presentes dentro da indústria, alguns dos principais sensores que nós temos em utilização hoje dentro do mercado de trabalho e os principais sensores que vocês vão encontrar aí, na maioria das vezes, dentro de qualquer linha de produção aí, qualquer linha automatizada, beleza? Então vamos começando aí a falar um pouco sobre as características dos sensores, certo? Em algumas aulas atrás nós estávamos falando sobre os transdutores, que eles são os dispositivos que captam a energia do sensor, que medem a grandeza do sensor e transformam essa grandeza em uma corrente, uma tensão, em algum outro valor que possa ser calculado pelo nosso processador, certo? E agora, para que a gente possa fazer as escolhas dos sensores aí melhores para cada tipo de utilização, nós temos que ver algumas das características deles. Entre as mais importantes que nós temos para estudar são a faixa, a resolução, a sensibilidade, a linearidade, a esterese, a exatidão ou erro de um sensor, a relação entre o sinal e o ruído e a resposta em frequência. Na aula de hoje nós veremos um pouco sobre cada uma dessas características através de alguns exemplos aqui que eu trouxe em imagem para a gente, beleza? Então, começando aí, a primeira característica que nós devemos saber, que nós já conversamos um pouco, é a faixa do sensor, faixa ou range, certo? Que serão os valores máximo e mínimo que o sensor vai conseguir medir, certo? Como, por exemplo, aqui no caso, se a gente tem um sensor de pressão, que ele vai conseguir trabalhar com pressões de menos 400 a mais 400 milímetros de mercúrio, certo? Então, esses dois valores, o valor negativo e o valor positivo, serão os valores mínimo e máximo que o nosso sensor vai conseguir trabalhar. São os valores que ele consegue identificar, certo? Geralmente, aí, esses valores aí não vão ter uma especificação, eles podem não ser positivo ou negativo, eles podem ser zero e um número positivo ou um número negativo indo ao zero, certo? Então, eles vão ser os dois valores necessários, os valores mínimo e máximo da medição aí do nosso sensor, certo? Aqui, como nós podemos ver, através dessa imagem, nós temos uma imagem que representa um gráfico aqui, onde nós temos a faixa aqui de um sensor de temperatura, a faixa máxima e mínima de operação, certo? Através do gráfico, nós conseguimos ver que quando nós não temos tensão aplicada ao nosso sensor, ele vai medir uma temperatura próxima a 20 graus, certo? 25, aí mais ou menos graus, certo? E conforme o nosso gráfico vai subindo, ele vai chegar a um ponto máximo. Esse ponto máximo aqui, que seria os 100 graus, certo? Seria o range máximo, a faixa ou o range do nosso sensor máximo e mínimo, certo? Então, o máximo range do nosso sensor seriam 100 graus e a mínima 20 graus, certo? Quando nós estamos falando de temperatura, já a faixa de tensão que ele vai transmitir, ela vai variar de próximo aí de 0,4 volts a 0 volts. Então nós temos aqui que a tensão máxima e a tensão mínima, ela vai ser 0,4 volts como sendo máxima e 0 volts como sendo mínima no caso desse sensor. Tudo isso é especificado no manual do fabricante do sensor, certo? Todas essas características que nós vamos apresentar hoje durante a aula, elas são mostradas pelo fabricante. Então, você não precisa encontrar, a não ser que você esteja trabalhando com sensor sem manual, aí você vai ter que tentar encontrar algum desses valores. Porém, hoje, com os adventos da internet e tudo, você consegue encontrar até mesmo para sensores que não tem um manual físico, você consegue encontrar uma versão digital aí para download para que você possa fazer
o aferimento aí de todas as características desse sensor, certo? Também nós temos a faixa aí num equipamento que nós conhecemos já há bastante tempo, no caso aí dos nossos multímetros. No caso aqui nós temos um voltímetro que ele também vai ter uma escala, uma faixa aí de valores máximo e mínimo de tensão que ele vai conseguir medir, certo? Então toda vez que a gente estiver trabalhando com sensor ou com qualquer outro instrumento, nós teremos que ver a faixa de atuação dele também, certo? É a mesma coisa com os nossos atuadores. Se pegarmos cilindros e pistões hidráulicos ou pneumáticos, eles vão trabalhar em certas faixas aí de pressão também, certo? E de força que eles vão conseguir. Então, a maioria dos equipamentos da automação que vocês vão encontrar, eles vão ter essa faixa aí, esse range numérico de valores que ele vai conseguir trabalhar de uma grandeza, certo? Depois nós temos a resolução, que seria a menor variação incremental detectável dentro do sensor, ou seja, o menor valor que ele vai acrescer dentro do sensor, certo? Qual é o menor valor que ele vai poder possuir, certo? Esse daí vai ser um parâmetro de entrada que vai detectar o sinal de saída, e a resolução ela pode ser representada aí através de uma proporção de leitura através do fundo de escala ou em termos absolutos, certo? Aqui nós temos, por exemplo, a utilização de um sensor digital que, dependendo da codificação dos bits dele, você vai ter uma quantia aí, uma resolução na temperatura, certo? Então, quando nós estamos trabalhando com apenas 9 bits, a nossa temperatura ela só vai conseguir aumentar de 0,5 graus a 0,5 graus. Então, ela vai subir meio grau, depois para 1 grau, depois para 1,5 grau, depois para 2 graus, 2,5 graus, e assim por diante. Nós não teremos nenhum valor diferente desse do que um número inteiro e a 0,5, certo? Depois, se nós trabalhamos com uma resolução maior, já de 10 bits, esse mesmo sensor de temperatura consegue fazer variações de 0,25 graus. Então agora nós temos aí que ele começa em 0,25, depois 0,50, depois 0,75, depois 1, 1,25, 1,50, 1,75, 2 e assim por diante. Depois, quanto maior a resolução, maior a quantia de bits que estamos utilizando nesse sensor, maior vai ser aí a resolução, maior aí vai ser o detalhamento do nosso sensor. Ele vai conseguir detectar temperaturas aí numa resolução muito maior. Ele vai conseguir que o número calculado seja muito mais próximo da grandeza real que estamos querendo medir. Todos os sensores que nós trabalharemos vão ter uma resolução, ou seja, vão ter uma variação mínima que eles vão conseguir representar, certo? A mesma coisa acontece aí no dia a dia nosso aí, quem tem balança dentro de casa aí conhece, uma balança normal, ela vai ter aí uma resolução de, por exemplo, 0,5 gramas, certo? Que significa que ele só vai incrementar o peso ali dentro da balança de 0,5 gramas a 0,5 gramas. Se nós tivermos aí um valor menor do que 0,5, esse valor não vai ser calculado, esse valor aí vai ser descartado, certo? Então aqui nós temos mais um exemplo de como a resolução vai modificar também o trabalho nosso. Lembra que na aula passada nós conversamos aí sobre a resolução, principalmente na amostragem de sinal e como ela interferia aí no exemplo que eu dei na foto. Dessa vez nós temos aqui um exemplo de detalhamento de um mapa, onde nós temos diferentes resoluções, começando aqui de 500 km, depois indo para 250 km, aí 180 km, depois 110 km. Então, quanto menor aqui o nosso distanciamento de cada um dos pontos aqui dentro da nossa amostra, ou seja, quanto maior a nossa resolução, melhor, mais detalhado também é os dados obtidos aí dentro da nossa amostragem, certo? Aqui, se formos comparar a primeira imagem
com a última imagem, nós conseguimos perceber uma diferença enorme aqui se fôssemos calcular, por exemplo, a altitude de cada uma, a elevação de cada uma das partes aqui do nosso mapa. O nosso último mapa, o mapa R4, aqui você consegue ter uma diferenciação muito maior na quantia aqui de elevações. Você vai conseguir medir de uma maneira muito mais fácil aí todo o seu mapa, você vai conseguir ver ele com mais detalhes, ou seja, mais próximo do real, mais próximo daquilo que a gente está querendo ver mesmo, certo? A mesma coisa acontece com os nossos sensores também, se tratando ali do sensor de temperatura, quanto maior a resolução, mais a gente vai ter uma temperatura precisa. Dentro de um sensor de pressão, também a mesma coisa, quanto maior a resolução, maior vai ser aí a realidade que a gente vai conseguir medir sobre a pressão que está realmente no lugar e a pressão que está sendo apresentada no sensor, certo? Depois nós temos a sensibilidade, que vai indicar para a gente qual deve ser a variação de menor intensidade da nossa grandeza medida para que o sensor possa detectar, ou seja, a menor variação da grandeza medida que altere que cause uma alteração sensível ao sinal elétrico da saída, certo? A maneira como essa sensibilidade é expressa vai depender tanto aí do que a gente está medindo, como também do tipo de sinal de saída. Por exemplo, aí pegando o sensor de pressão, que nós tivemos aí no primeiro exemplo, digamos que ele vai ter uma sensibilidade de 50 milivolts por milímetros de mercúrio. Então, esse sensor é capaz de produzir uma variação de 50 milivolts por sinal de saída a cada vez que nós estamos excitando, a cada aumento aí de 1 milímetro de mercúrio dentro desse medidor de pressão, certo? Na prática, os sensores não vão apresentar a mesma sensibilidade em toda a faixa das grandezas que podem medir, certo? E, por exemplo, aí um sensor ele pode ser mais sensível dentro de uma faixa central de valores e menos sensível dentro das faixas externas. Por isso, a gente sempre tem que trabalhar junto ao manual do fabricante do sensor, certo? Aqui nós temos um exemplo de um gráfico de sensibilidade e como vocês podem ver, esse gráfico aqui pontilhado é o gráfico aqui do erro da sensibilidade, o quanto a sensibilidade vai variando conforme nós vamos chegando ao ponto máximo e mínimo da faixa de valores do nosso sensor. Então, quanto mais próximo do centro aqui, menor é o erro da sensibilidade, ou seja, maior aí vai ser os nossos valores, aí mais real vai ser o nosso valor. E conforme nós vamos chegando às pontas do nosso sensor, o nosso erro vai aumentando e pior vai sendo a sensibilidade, ou seja, mais, por exemplo, tensão ali no caso do sensor de pressão, mais tensão é necessária para fazer a modificação aí de 1 milímetro de mercúrio, certo? Depois nós temos a linearidade. A linearidade de um sensor é um parâmetro que vai expressar o quanto a sua curva característica vai se desviar da curva de calibração, ou seja, qual que vai ser a diferença entre o sinal real, a grandeza real, com a grandeza medida, certo? Essa linearidade ela vai ser uma característica típica de equipamentos ou sensores em que nós temos a relação entre a entrada e a saída que podem ser consideradas linear, certo? Nesse caso, o fabricante ele vai especificar para a gente a reta de calibração do equipamento para que a gente consiga fazer essas mudanças aqui na sensibilidade também, certo? A sensibilidade também é uma linearidade. Então a gente vai, através do manual do fabricante, também fazer os ajustes para que a gente possa trabalhar sempre com os dados mais perfeitos aí dentro do nosso projeto, certo? Entretanto, a reta, ela pode ser definida, essa reta de linearidade, ela pode ser definida de 3 formas diferentes. Ela pode ser a reta que passa pelos pontos extremos da curva de calibração média, a reta que minimiza o erro da curva de calibração média, ou a reta que passa pela origem e minimiza o erro com a curva de calibração média, certo? Aqui nós temos um exemplo da linearidade,
certo? Geralmente a linearidade ela é normalmente especificada em termos percentuais de não linearidade, ou seja, o desvio. Qual é o desvio aqui da nossa reta de calibração, a curva aqui dos erros, certo? Através aí do fundo de escala. Nesse caso aqui a gente costuma representar o fundo de escala com a letra FS, que significa Full Scale, ou seja, escala completa, ou quando nós temos uma faixa dinâmica de valores, valores não lineares, nós trabalhamos com o FSS, que é o Full Span Scale, ou seja, a escala de tamanho completo, de tamanho inteiro, onde nós pegamos aí todos os dados do nosso gráfico, certo? Depois nós temos a histerese. A histerese é mais comumente utilizada ou vista quando nós estamos tratando aí de equipamentos, principalmente aí de refrigeração, certo? De refrigeração ou aquecimento. A histerese ela tem origem na palavra grega e significa retardo. E a sua influência ela pode ser observada em diversos instrumentos de medição e está sempre relacionada em um atraso na evolução de um fenômeno físico, seja ele térmico, magnético ou qualquer um outro. Mais comumente, nós encontramos o uso da histerese em elementos aqui, em fenômenos térmicos, em aquecedores e refrigeradores, certo? Então, já pegando essa base aí, em sistemas de aquecimento ou de refrigeração, a histerese vai possuir um significado particular, certo? Em um controlador de temperatura, ela vai corresponder ao atraso no acionamento ou no desacionamento da saída do relé, ou seja, da ativação ou não do nosso compressor aí num sistema de refrigeração ou da resistência no caso de um sistema de aquecimento. Nesse tipo de aplicação, a histerese também é chamada de diferencial e possui um papel importante na proteção do equipamento, como nós vamos ver a seguir, certo? Então, imaginando aí que nós temos um termostato instalado dentro de um expositor de bebidas, dentro de uma geladeira, e essa geladeira ela foi configurada, foi colocado um set point a ela, para que ela trabalhe sempre a 5 graus. Então, sempre que a temperatura estiver acima desse valor, o compressor vai ser acionado, certo? Então, dessa forma, quando a temperatura também estiver abaixo, o compressor será desligado. Então, se a nossa geladeira está a 5 graus, o compressor está desligado. Se o compressor se a temperatura da nossa geladeira aumenta para mais de 5 graus, o nosso compressor já começa a funcionar, certo? Vamos supor então que nós não configuramos uma histerese, nós não configuramos um tempo de histerese. Então, se por exemplo a nossa geladeira já subir para 5,1 grau, o nosso sensor ele vai ativar, ele vai funcionar e a gente vai ter que o motor vai ligar, certo? Então, cada vez que a nossa temperatura aumentar um mínimo que seja de 5 graus, o nosso motor ele vai ficar num trabalho de liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Isso daí pode ocasionar, pode não, vai ocasionar em diversos sistemas elétricos danos e perdas aí da vida útil do seu equipamento de forma muito mais rápida, porque nós estamos fazendo um acionamento descontrolado, certo? A ativação e desativação do nosso sistema de forma descontrolada, porque justamente aí ele vai estar trabalhando sempre com uma alteração mínima de temperatura. Então você imagina aí uma geladeira que ela fica ligando e desligando a todo instante aí, porque justamente a temperatura subiu aí 0,1 grau aí do que foi colocado no set point. Já quando nós definimos aqui a histerese para 1 grau, no caso aqui do nosso sensor, então cada vez que o nosso sensor ele passar, o nosso sensor de temperatura, nossa geladeira chegar até os 6 graus, que ele vai ligar o motor, certo? Então o compressor vai ligar e vai permanecer ligado até que ele alcance novamente aí os 5 graus. E vai ficar desligado até que ele volte aqui aos 6 graus. Então aqui nós já percebemos através aqui do próprio gráfico que diferente do primeiro em que nós não configuramos uma histerese, agora nós temos
apenas 2 acionamentos. Nós temos muito menos acionamentos do que um sistema onde nós não configuramos a esterese, certo? Vamos supor também que nós temos aí, por exemplo, uma caldeira aí que vai trabalhar a 250 graus, certo? Então, suponhamos que nós não estamos trabalhando com a configuração de esterese, então toda vez que ele abaixar 1 grau, for para 249, o nosso sistema vai ligar novamente e vai ativar e vai fazer com que a nossa resistência seja alimentada até que a gente chegue aos 250 e vai desligar. Então você imagina aí o tanto de energia que isso não puxa em sistemas muito grandes, certo? Principalmente aí na parte aí de refrigeração de grandes sistemas, e a gente vai ter aí um gasto muito maior, tanto de energia quanto de equipamento, se nós não configurarmos uma esterese de forma correta, certo? E esse valor ideal, esse valor de configuração da esterese, ela vai variar de aplicação para aplicação. Não existe um número perfeito para esterese, um número único para controle da esterese. Dependendo da resolução, da criticidade do sistema que você está controlando, quanto ele vai depender da estabilidade da temperatura que está sendo enviada para ele. Isso vai fazer com que a gente modifique aí a esterese. Então, quanto mais preciso seja o nosso sistema, ou mais estável ele necessite ser, melhor aí vai ser necessário a nossa o controle de temperatura e também o tempo de inércia térmica do sistema, o tempo que no caso aí do nosso exemplo, o compressor vai ficar ativo e o tempo que ele vai ficar desativado, certo? Depois nós temos a exatidão. A exatidão é característica do sensor que vai ser a diferença máxima entre o valor real da grandeza que estamos medindo e o valor indicado na saída do sensor, certo? Qual é a diferença entre, por exemplo, a temperatura real de algo que nós estamos medindo e a temperatura que está sendo enviada e mostrada pelo sensor? A exatidão ela também pode ser expressa como porcentagem do fundo de escala ou em termos absolutos, certo? E ela é vista também como o erro. A característica do erro também é considerada a característica de exatidão também, certo? Se, por exemplo, aí um processo for medido ou repetido aí, inúmeras vezes em condições idênticas, muitas das vezes nós obteremos aí diferentes leituras dentro do instrumento, certo? Então, provavelmente aí a grande maioria delas não vão ser iguais, nós teremos sempre números aproximados. Isso significa que nunca é possível garantir uma condição perfeita ou idêntica para cada tentativa. Os fatores que podem afetar aí a saída de um instrumento, eles são infinitos. Nós temos, por exemplo, a umidade, temperatura, força, pressão, diversas variáveis que nós não podemos controlar dentro de um experimento que vão alterar aí os valores obtidos aí dentro de um sensor, e isso é considerado o erro, certo? Os efeitos das condições ambientais, por exemplo, a pressão, a temperatura, a umidade e as oscilações de fonte de alimentação são os mais óbvios, são os mais comuns. Por isso que geralmente quando nós estamos tratando de calibração de instrumento, nós temos que fazer sempre em ambientes controlados. Toda a parte de calibração e aferimento de instrumentos é toda feita com ambientes controlados, geralmente com temperatura e pressão controlados e conhecidos, para que a gente sempre trabalhe aí com a menor quantia de variáveis possíveis, certo? Sempre trabalhando numa tensão constante, numa temperatura, numa pressão, num nível de umidade certo, para que todos os testes possam ser aí feitos com o menor índice de erro possível. Entre os erros mais comuns que nós temos são os erros aleatórios, que podem ser aí as variações temporais ou espaciais, eletrostáticas ou as imprevisíveis, que embora não possam ser eliminadas, nós podemos reduzi-las aí com o aumento do número de observações ou ensaios, ou seja, aumentando a quantia de testes aí de medições que nós façamos dentro de um objeto, certo? Dentro de um experimento.
E temos também os erros sistemáticos, que originam-se de efeitos conhecidos e repetidos aí dentro aí de um valor de medição. Esse tipo de erro ele pode ser significativamente reduzido se for quantificado para uma aplicação e colocado um fator de correção, certo? Esse tipo de erro sistemático são os erros, por exemplo, de calibração. Se nós temos um instrumento que ele vai ler, por exemplo, um paquímetro, que ele leia e ele tem um erro sistemático aí de leitura de mais ou menos 5 milímetros ou 0,5 milímetros aí para mais ou para menos dos valores reais. Então esses erros sistemáticos são erros conhecidos, são erros que você consegue fazer aí o cálculo, são erros que você consegue quantificar, certo? Então, por exemplo, aqui dentro da nossa imagem, os erros aleatórios, eles vão ser aqueles erros aqui que se originam de uma distribuição aleatória em volta de um valor verdadeiro. Então, esse tipo de erro, nós temos aí diferentes valores, mas todos eles voltados bem próximo, bem perto do valor real, certo? Já erros sistemáticos, eles como são originários aí de fontes conhecidas e principalmente aí da parte aí de erros de calibração de instrumentos, eles vão ser erros aí que vão gerar uma distribuição aleatória em volta de um valor que não é o verdadeiro. Então, por exemplo, no caso do paquímetro, se ele tem um erro de 5 milímetros para mais ou para menos e nós não calculamos esse valor de erro, todos os valores que nós obtivermos com ele serão valores errados, valores bem diferentes do valor verdadeiro, valores que vão flutuar próximos um ao outro, porém não vão ser próximos ao valor real, ao valor verdadeiro a ser medido, certo? Depois nós temos a relação de sinal e ruído de um sinal aí que está sendo transmitido. Lembram nas primeiras aulas onde nós estudamos aí principalmente os amplificadores de sinal, os buffers? Esses elementos eles são colocados aos transdutores dos sensores para que possa haver a eliminação aí, se não conseguida aí total, mas uma boa eliminação do ruído que possa vir a prejudicar o sinal da saída, certo? E para que isso aconteça, existem aí o cálculo da relação entre o sinal e ruído, certo? Sempre aí que a gente tiver um sinal de ruído, a gente vai comparar ao nível do sinal desejado, ou seja, uma música, por exemplo, no caso do amplificador, com o nível de ruído de fundo, ou seja, o ruído, os sinais que estão transitando pelo nosso sistema. E quanto mais alta for essa relação, menor vai ser o efeito do ruído sobre a detecção ou medição do sinal, certo? Esse sinal, essa relação, ela pode chegar até o valor de 1, certo? Dentro da divisão, onde nós temos aí que o ruído ele não está afetando o nosso sinal. Então, quanto mais próximo de 1, a nossa relação de sinal e ruído, melhor vai ser o nosso sinal, certo? Aqui, por exemplo, nós temos aqui o exemplo do ruído e do sinal. O sinal ele é dado aqui através da onda em verde e o ruído aqui na onda vermelha. Vocês podem ver que o sinal e o ruído eles são bem próximos. Então nós temos uma relação sinal e ruído aí bem próximas aí de 1, ou seja, o sinal ele vai ser facilmente compreendido pelo nosso sistema, certo? E depois nós temos aí a resposta em frequência, certo? O último elemento aqui que nós vamos estudar nas características dos sensores, certo? Que é o tempo que o sensor vai levar para processar as informações, para poder enviar para a saída as informações que ele recolheu. Então, como nós falamos nas aulas passadas, o sensor ele é composto pelo material que vai fazer a medição, depois o transdutor que vai fazer aí a transformação do sinal da grandeza em um sinal elétrico, e esse sinal elétrico ele vai passar por amplificadores, condicionadores de sinal, certo? Buffers e outros sistemas, para que ele possa ser enviado à saída, para que ele possa ser medido, certo? Então tudo isso daí ele vai
demorar um tempo, não é feito de forma instantaneamente, certo? Não é feita de forma instantânea. Existe um tempo que é chamado aí o tempo de resposta ou resposta em frequência, que é geralmente aí determinado como TR, que vai ser o tempo necessário para que o sensor possa passar para a saída um estado diferente ao estado medido anteriormente, certo? Esse novo valor aí, ele vai ter aí um valor estabilizado, vai ser o valor concreto da nova grandeza que nós estamos medindo, certo? Aqui nós temos aqui um exemplo de uma parte de um manual de um sensor de pressão que nós utilizamos para fazer aí o aferimento de pressão dentro de tubos, certo? Então, geralmente aí dentro do manual vocês vão encontrar a aplicação desse tipo de sensor e aqui a nossa especificação técnica. A especificação técnica geral, onde nós temos a alimentação como primeiro item aqui, onde nós temos que a alimentação do nosso sensor ela vai ser feita aí de tensão de 12 a 36 volts e a saída do nosso sinal, ou seja, a faixa de saída do nosso sinal é de 4 a 20 miliamperes, certo? Então o nosso sinal ele vai variar de 4 a 20 miliamperes. Então para cada uma dos nossos valores aqui de saída, para cada um dos valores de corrente de saída, nós também teremos um valor de pressão que vai ser medido aí, certo? Depois nós temos algumas características construtivas dele, qual que é o comprimento da probe, o comprimento do cabo, o tipo de aplicação, o material que ele foi construído, e depois nós chegamos aqui às características de pressão, a faixa de temperação, a faixa de valores que ele vai conseguir funcionar, certo? Então, primeiramente a faixa de calibração, nós temos que ele vai funcionar de 0 a 5.000 PSI ou de 0 até 10.000 PSI, sendo que a pressão máxima admissível vai ser 1,5 o fundo de escala, certo? Ou seja, o valor aí mínimo, o máximo quero dizer que ele vai aguentar de pressão sem que haja aí o rompimento ou quebra do sensor. Depois nós temos a temperatura, as faixas de temperatura que ele vai conseguir funcionar, certo? A faixa de temperatura que vai permitir que a nossa leitura seja feita corretamente. E depois nós temos a exatidão aí que é a não linearidade, a esterese, a não repetibilidade, o efeito térmico ou o erro, certo? O erro aqui no nosso caso desse sensor, ele é dado como mais ou menos 0,2% do valor do fundo de escala, do valor que está sendo medido. A mesma coisa aqui ele vai mostrar no caso da temperatura, só que como o nosso sensor ele vai medir pressão e temperatura, nós teremos também faixas de ativação e exatidão diferentes para cada um aí das grandezas que nós estamos medindo, certo? E já pegando agora o nosso gancho aí do sensor, vamos começar falando aqui agora sobre alguns dos sensores mais utilizados dentro da indústria, os sensores mais comumente encontrados aí dentro da maioria das linhas de produção, começando com os sensores de temperatura, que são aqueles que são destinados à medição e controle de determinadas temperaturas, sempre que existir a necessidade de controlar esse valor durante determinada etapa aí dentro do processo. Existem diversos tipos de sensores que podem medir ou detectar essa mudança de temperatura e produzir um sinal elétrico em função dessa medição ou mudança. Agora, na nossa aula, nós vamos conhecer alguns mais comuns, certo? Começando pelo mais antigo, mais utilizado aí, que é o par bimetálico. Esse tipo de sensor ele é composto por dois metais unidos por pressão e que vão ter coeficientes de dilatação diferentes. Então são dois metais diferentes, dois metais aí que possuem características aí, principalmente o coeficiente de dilatação diferente, ou seja, um deles vai dilatar, vai expandir mais do que o outro sobre um aumento de temperatura. Esse tipo de aumento de temperatura faz com que essa união dos metais
se curve quando aquecido, fazendo com que esses metais aí, já que um deles vai se dilatar mais do que o outro, eles vão se curvar, certo? Fazendo com que ele abra ou feche um contato, certo? Ele geralmente era muito utilizado em fogões elétricos antigos, ar-condicionados antigos também, que era justamente aí, dois metais bem fininhos aí que, conforme um deles se dilatava aí, ele abria ou fechava o contato para ligar ou desligar o ar-condicionado ou forno elétrico que nós estávamos utilizando, certo? Aqui nós temos um exemplo dos bem mais antigos aqui, de um dos primeiros exemplos aí de um sensor de incêndio, onde nós tínhamos uma lâmina bimetálica de latão e invar, onde quando esse material, essa lâmina bimetálica era aquecida, devido aí à diferença entre o coeficiente de dilatação, ele fechava o contato sobre um prego, um contato metálico aqui, ele conseguia fazer com que o metal se dobrasse, se contorcesse a ponto de fechar o contato, fazendo com que a ligação da bateria com a campainha se fechasse, indicando que há um incêndio aí no recinto, certo? Esse é um exemplo mais comum, mais antigo aí do uso de um sensor de temperatura, o sensor bimetálico, certo? Hoje em dia ele não é mais tão utilizado, somente quando nós não precisamos ter tanta precisão, ou quando nós queremos fazer uma economia aí dentro dos sensores, certo? Depois, agora já como nós estamos falando da atualidade, hoje nós utilizamos muito os sensores de resistência elétrica, ou RTS, que vão ser os dispositivos que vão se basear na variação da resistibilidade aí de um material com a temperatura. Os tipos principais de maior qualidade, eles vão utilizar a platina como material sensor, o qual apresenta as medidas mais estáveis para a temperatura de até 500 graus Celsius. Então, agora, em vez de utilizarmos dois metais diferentes para fazer um sensor de temperatura, nós usamos um único metal que vai variar sua resistência conforme o calor que está incidindo nele, para que essa resistência ela seja transformada em um valor de temperatura, numa grandeza de temperatura. Os tipos mais baratos que são encontrados no mercado, eles são feitos aí utilizando níquel ou ligas de níquel, e também podem ser encontrados aí na maioria dos locais aí no mercado, certo? Porém, eles não são tão estáveis quanto o de platina. A principal desvantagem desse tipo de sensor por resistência está no fato que ele vai funcionar com uma corrente medida que o atravessa. Essa corrente ela pode provocar um alto aquecimento no sensor, dando assim uma falsa indicação da temperatura. Então, se diminuirmos a resistência, aumentamos a corrente que está passando pelo sensor. E como a lei de Ohm já disse, se nós aumentamos a corrente, nós produzimos mais calor também dentro do equipamento, fazendo com que esse calor ele também seja medido pelo sensor, ele venha influenciar o valor real que está sendo medido, certo? Outra desvantagem desse sensor está no fato em que o sensor fio ele é muito curto e apresenta uma resistência muito baixa, o que dificulta a elaboração de circuitos que devem medir a variação da corrente que ocorre de forma mais precisa. Essa resistência muito baixa também faz com que a própria resistência dos cabos de conexão do sensor passem a apresentar uma certa influência no circuito de medida. Aqui nós temos dois exemplos desse tipo de sensor de temperatura por resistência, onde nós temos um móvel em que você consegue fazer a medição colocando a haste dele no local que você queira medir a temperatura, e um fixo que é colocado geralmente aí dentro aí de tubulações para indicar parte de tubulações ou tanques aí que queira fazer o controle da temperatura. Então essa nossa haste aqui é que vai conter a platina, de resistência que vai variar com a temperatura. Então
e dependendo aqui da resistência, do valor da resistência, vai gerar uma corrente, e essa corrente vai ser interpretada como um valor da grandeza de temperatura, certo? Depois nós temos também os termistores, que da mesma forma que os RTDs, eles vão ser dispositivos aí que a resistência vai depender da temperatura. No entanto, esses sensores de temperatura eles vão ser fabricados de materiais cerâmicos semicondutores, o que significa que eles vão apresentar resistência muito, mas muito mais alta do que os sensores feitos de platina. Os termistores, além disso, eles vão ser muito pequenos, o que significa aí uma baixa capacidade térmica, ou seja, ele não vai aquecer tanto quanto os sensores de temperatura aí por resistência, certo? O que traduz em maior prontidão e menor possibilidade de afetar a temperatura do corpo que está sendo medido. A maior desvantagem desse tipo de componente está também na sua baixa massa térmica, que faz com que uma corrente maior de medida afete sua temperatura. Então, se a temperatura ela for muito alta, a resistência ela cai muito e essa corrente ela interfere, essa corrente passa a ser uma corrente maior do que a admissível pelo sensor e acaba interferindo na medição real. Outra desvantagem também é a baixa linearidade, o que exige para a gente o emprego aí de algoritmos de cálculos que façam a correção desses valores aí, certo? Dentro da faixa mais alta e mais baixa da faixa aí de valores do range de valores do nosso sensor, certo? Então tudo isso tem que ser levado em conta enquanto nós estamos escolhendo um tipo de sensor. Aqui nós temos duas fotos de termistores, certo? Eles são bem parecidos com os sensores de temperatura por resistência, os RTDs, certo? A única mudança é que agora eles são feitos de materiais semicondutores. E depois nós temos também o sensor feito de junção semicondutora, que vai aproveitar as características da junção de um condutor, agora trabalhando ele como um semicondutor. Ele vai mudar a corrente de saturação em função da temperatura, certo? A dificuldade de conhecer com precisão dentro de um diodo comercial a corrente de saturação, assim como a alta não linearidade em relação à corrente de temperatura, faz com que esse tipo de sensor não seja muito utilizado na prática, certo? Esses sensores de junção semicondutora, geralmente eles são feitos especificamente para aquela operação que ele está sendo colocado, para que você possa conhecer todas as características do semicondutor, certo? Depois nós temos o termopar. O termopar eles vão ser sensores de temperatura mais simples, robustos e muito confiáveis dentro das suas medições e de baixo custo, sendo amplamente utilizados nos mais variados tipos de processo de medição de temperatura, e ele é constituído aí de dois metais distintos unidos em uma das extremidades. E quando há uma diferença de temperatura entre as extremidades unidas e as extremidades livres, verifica-se o surgimento de uma diferença aí de potencial, uma DDP, certo? Dentro aí do voltímetro. E diferentes tipos de termopares vão possuir também diferentes tipos de curva, diferentes tipos de temperatura que eles vão conseguir medir, um nível máximo e um mínimo da temperatura, certo? Aqui nós temos aqui um exemplo, por exemplo, dos termopars mais conhecidos, do tipo de metal que ele é constituído e a faixa de temperatura que eles atuam. Como vocês podem ver aqui através desses dados, esse tipo de sensor ele é muito utilizado porque justamente ele consegue medir aí uma grande faixa de temperatura e de forma muito precisa, de forma muito mais simples do que qualquer outro sensor de temperatura que nós vimos, certo? A construção dele, como eu falei para você, é composta de dois metais diferentes unidos aqui na ponta, que dependendo da temperatura que está sendo colocada nele, vai
causar aí uma mudança na DDP, certo? Na diferença de potencial, que vai fazer com que a tensão que é amostrada, ela se modifique, certo? Você troque o valor aqui dentro do instrumento, o indicador aí, ou do registrador de temperatura do nosso sensor, certo? E depois disso nós passamos para os sensores de presença. Os sensores de presença, eles têm como função primária detectar um tipo de energia e sua variação dentro do ambiente, ou a presença ou não de algo também dentro do ambiente em que ele é colocado. E muitas das aplicações dentro da automação industrial e da robótica existe a necessidade de reconhecer a presença de uma peça, entre outras possibilidades aí, e isso quer dizer que é necessário que para um controlador saber simplesmente se há ou não uma peça ou um equipamento naquela posição, certo? Entre os sensores de posição aí mais comum, nós temos as microswitches ou sensores de fim de curso, que são pequenas chaves de contato comum que se acionam por uma alavanca muito sensível. Então nós temos o contato físico. A partir do momento que a peça pressiona essa microswitch ou esse fim de curso, nós temos o contato físico e ativação da parte elétrica do nosso sistema, fazendo com que o contato seja fechado ou o contato fique aberto, enviando um sinal para o controlador da presença ou não da peça ou do objeto naquela parte da linha de produção. Ele é muito utilizado aí para detectar principalmente quando uma parte do robô ele chega a uma posição limite de atuação. Você pode utilizar ele também, uma utilização mais comum aí que aqui em Sorocaba, a maioria das casas eu vejo que tem portão elétrico. Eles são utilizados para indicar também se o portão ele está aberto ou fechado, se ele chegou ao final aí da abertura ou está no início, certo? Através aí de fins de curso que são colocados aí nas duas bordas do portão elétrico, certo? Aqui nós temos duas imagens aqui. Primeiro dos fins de curso mais utilizados para a parte de automação, e depois aqui os microswitches, que são os equipamentos que são encontrados também dentro da parte da robótica, porque eles são menores e mais sensíveis, principalmente dentro de um braço robô, para indicar o final da movimentação de um eixo, é colocado aí essas microswitches para que a hora que o robô chegue ao final da sua movimentação, encoste naquele botão e indique para o controlador que ele não pode mais mover aquele eixo para aquela posição. Depois nós temos os reed switches, que são uma chave que vai funcionar aí através do princípio do campo magnético, fechando os contatos internos dentro dessa chave quando se aproximam de um ímã ao sensor. E ao tirar esse ímã, os contatos se abrem novamente. Ele é perfeito para circuitos que necessitam de um sensor de proximidade sem contato, para sistemas de detecção como alarmes, e tem uso geralmente em circuitos de testes e prototipação, certo? Como nós falamos em alarmes, aí a maioria das casas também tem alarmes. Nós temos aí dentro, aí, principalmente de portas e janelas, esse tipo de objeto, esse tipo de dispositivo. Dentro dele nós temos um reed switch, que é uma ampola, geralmente de vidro ou de material acrílico, que possui dois contatos que não são unidos, certo? E assim que esse reed switch aqui de um dos lados aqui do nosso sistema se encontra com um ímã, entra no campo eletromagnético de um ímã, nós temos que o metal, como ele tem características magnéticas, ele vai ser excitado e vai fazer com que ele tente se unir aqui para ficar mais próximo do ímã, para chegar mais próximo do ímã, certo? Um metal se fixando a outro, nós temos o contato se fechando e assim fazendo com que o sistema, o circuito seja fechado, e nós temos aí a passagem de energia. Então, no caso do alarme, se
esse ímã é retirado, o contato se abre e ativa uma sirene, alguma coisa aí dentro do alarme que indique que aquela porta ou aquela janela está aberta, certo? Depois nós temos os sensores ópticos, que são aqueles que se baseiam na luz, baseiam aí o seu funcionamento na emissão de um feixe de luz, geralmente infravermelho, e gerado aí através de um emissor e recebido por um receptor, o qual é recebido aí através de um elemento fotossensível, e basicamente podemos dividir aí esse tipo de sensor óptico em 3 tipos diferentes: o sensor de barreira, de difusão e de reflexão, certo? Cada um deles com uma característica e são amplamente utilizados aí em diversas áreas industrial, dentro da área da automação, da segurança pessoal, residencial e predial também, como alarmes. Normalmente esse tipo de sensor ele vai possuir um LED infravermelho polarizado e o receptor é um fototransistor ou fotodiodo que, quando polarizado, também corta ou satura a sua corrente, dependendo se está recebendo a luz ou não, certo? O sensor de barreira, que vai ser o primeiro que nós vamos ver, ele baseia-se na interrupção ou na incidência de um feixe luminoso sobre o fotorreceptor, o qual vai processar aí, vai provocar uma ação eletrônica. A emissão de luz é proveniente da emissão de raios infravermelhos, como um laser, e o sistema é formado por sensores de alimentação. Então, em uma das partes do nosso sensor, nós teremos o diodo emissor, que vai emitir o laser, que vai receber aí, que vai enviar aí para o nosso receptor, para o fototransistor, que vai amplificar o sinal elétrico gerado por esse laser e vai ativar um gatilho para que haja comutação aí do sinal, para que haja o envio de um sinal aí para a controladora. Geralmente aí eles são utilizados aí para contagem de peça, proteções do operador e sistemas aí que possam trabalhar aí com a emissão de luz visível, certo? Para sistemas de alarme, tanto em ambientes externos quanto externos, eles formam uma barreira que, ao ser interrompida, pode causar aí diversos acionamentos do sistema, como um sinal sonoro, um alerta, às vezes de celular para alguém, uma descagem automática para a polícia ou para a segurança, certo? Aqui nós temos 2 aplicações. A primeira, como parte de segurança, os lasers eles impedem que o operador ele toque, ele chegue próximo à área de operação da máquina para que não ocorra nenhum incidente, certo? E assim que terminado o processo, o laser ele se desliga e permite que o operador coloque a próxima peça. E aqui na nossa segunda imagem, ele é utilizado para contagem das peças, para aferição das peças aqui, se elas estão com as características corretas, certo? Depois nós temos o sensor de reflexão. Esse tipo de dispositivo, nós temos o emissor e o receptor dentro de um mesmo dispositivo. E nesse caso, o feixe de luz é emitido e refletido em alguma superfície refletora, algum objeto com características refletoras, e retorna ao ponto de origem, atingindo aí o dispositivo receptor que está ao lado, aí em cima ou embaixo do dispositivo emissor, certo? Para esse tipo de sensor de reflexão, geralmente aí nós temos espelhos ou a própria peça que precisa ser detectada, ela tem que possuir características reflectivas, ela tem que possuir características que possa refletir essa luz que é enviada pelo emissor, certo? Para que ela possa chegar ao receptor, certo? Ele vai possuir aí um alcance maior que os sensores aí de barreira, chegando aí até distâncias de 200 metros, certo? Então aqui nós temos um exemplo também, no caso aqui, nessa linha de produção nós temos um material metálico que passa aqui dentro do sensor, possivelmente para contagem, e o sensor ele vai enviar a luz que vai bater no material e voltar para o próprio sensor para que possa fazer a contagem do material, já que
esse material metálico ele possui características reflexivas. Por isso, sempre que estivermos usando um sensor reflexivo, nós temos que ver certinho se os objetos que vão ser contabilizados por esse sensor, eles não são opacos, eles vão possuir aí uma superfície que consiga refletir os raios que são enviados a ele, certo? Depois nós chegamos aos sensores indutivos, que tem aí como seu princípio de funcionamento reagir à proximidade de elementos metálicos através da indução magnética. Esse tipo de dispositivo ele vai explorar aí a capacidade dos materiais metálicos de alterar o campo magnético, ou seja, o sensor indutivo ele só vai ser acionado se um objeto metálico invadir o seu campo magnético. No caso específico dos sensores indutivos, a necessidade de detecção de metais é o principal motivo da escolha desse tipo de sensor. Então, esse sensor ele é só utilizado para detecção de metais, certo? Aqui, por exemplo, aqui nós temos a imagem de um sensor indutivo que vai fazer a contagem aí das latas de refrigerante dentro do sistema. Então, cada vez que uma lata de refrigerante, no caso a lata feita de alumínio, de material metálico, passa próximo ao sensor indutivo, ele vai criar uma alteração aqui no campo eletromagnético que vai enviar um sinal para a nossa saída, fazendo com que o contador contabilize e incremente mais um número aí na sua contagem, certo? Depois nós temos os sensores capacitivos. O sensor capacitivo ele vai funcionar de forma diferente do sensor indutivo. Ele vai servir para detectar qualquer tipo de material, metálico ou não. Os sensores capacitivos eles são largamente utilizados para detecção de objetos aí como madeira, papelão, cerâmica, vidro, plástico, alumínio, laminado e outros aí elementos. Ele também vai poder gerar, conseguir sensoriar, conseguir detectar líquidos também, pois são aí ótimos elementos capacitivos aí para poder estar sendo detectado, independente da viscosidade ou cor do líquido também, certo? Quando um objeto se aproxima do sensor capacitivo, o dieletro do meio vai mudar e o circuito do gatilho vai detectar essa mudança que vai subir o estado lógico para 1 se o objeto estiver presente, certo? Aqui nós temos a utilização dele aqui, no caso aqui da primeira aqui na indústria madeireira, onde nós temos um sensor indutivo de proximidade para detectar se a serra está, mais um sensor capacitivo de proximidade para detectar se há ou não madeira no lugar. Nós temos também ele sendo utilizado para detecção de nível, onde nós temos sensor capacitivo de nível alto e de nível baixo, certo? Para detectar o nível dentro do nosso sólido, o nível do nosso líquido, fazer aí a detecção dentro aí da parte de processamento alimentício se há a quantia exata de itens dentro de uma caixa sem que haja necessidade de abrir a caixa, certo? A detecção aqui, como ele pode detectar líquido, você pode utilizá-lo para detectar a presença ou não de leite dentro da caixa, ele vai conseguir fazer a detecção através da mudança do dielétrico dele, certo? E depois nós temos agora os sensores de posição, que são utilizados aí para fazer a conversão de um parâmetro físico relacionando o mesmo à posição de um objeto, certo? Esse tipo de dispositivo ele pode ser utilizado tanto para medição exata de um ponto, quanto para medição aproximada aí de um objeto ou material de algum lugar. Esse sensor é muito empregado também dentro da robótica, para controlar a posição de qualquer peça móvel do robô. Então, toda vez que vocês veem os braços robôs dentro de uma linha de produção, toda essa parte de movimentação, como que eles sabem o que ele tem que fazer, qual é a direção que ele tem que ir para pegar um objeto, tudo isso acontece graças aos sensores de posição que são colocados dentro do robô, certo? Entre esses daí nós temos o sensor de potenciômetro, que é utilizado aí, ou sensor de deslocamento, que é utilizado aí dentro das aplicações industriais, automotivas, médicas e militares. E nesse tipo de sensor, a posição do objeto
dentro de um determinado curso é indicada pela posição do cursor acoplado a esse objeto que se mantém numa trilha ou dentro de um elemento resistivo. O sensor potenciômetro ele vai funcionar pelo processo aí do potenciômetro também. No potenciômetro, quando nós estamos modificando aí a posição da agulha, nós estamos alterando a resistência do potenciômetro e com isso nós temos aí um aumento da corrente que está passando no nosso sistema. O mesmo sistema é utilizado para fazer a detecção de posição. Então, dependendo da corrente que está passando pelo sensor de potenciômetro, essa corrente ela pode ser traduzida em uma posição linear, em um momento aqui em qualquer distância aqui de forma linear, ou numa distância angular, para você fazer o cálculo aqui até 360 graus de movimentação. Esse tipo de sensor ele é muito utilizado também, aí o pessoal está utilizando o servo para fazer a movimentação, principalmente o pessoal que pegou o projeto do braço robô, dentro do servomotor. O servomotor ele é um motor de posicionamento que vai conseguir indicar a posição que ele está justamente pela mudança do potenciômetro que existe dentro dele. Então, dependendo da corrente, da tensão que está passando pelo potenciômetro, nós temos a alteração aí da posição. Como eu falei para vocês, ele pode ser um elemento para indicar a movimentação angular, onde nós temos o cursor, dependendo da posição que esse cursor está, ele vai ter um aumento ou uma diminuição na resistência. E pode ser também utilizado para movimentação linear, onde nós temos aqui o nosso elemento resistivo, composto aqui de uma trilha, e o nosso anel motor, o nosso anel móvel aqui, o cursor, ele vai se movendo por essa trilha, e conforme ele vai se movendo, vai alterando também a resistência. A resistência alterando, o nosso controlador consegue entender que cada momento dessa resistência, cada número dessa resistência aí, vai ser uma posição, uma determinada posição naquele trilho, certo? Depois nós temos os encoders ou codificadores óticos, que também se enquadram aí nos sensores fotoelétricos. Eles vão ser sensores óticos também, porém com a finalidade um pouco diferente. O encoder ótico ele tem a funcionalidade de mostrar a posição, não só a presença ou não de um equipamento. Ele pode ser também linear ou rotatório para poder fazer a distinção aí dos elementos e ainda incrementais ou absoluto. O tipo básico é o rotatório incremental, que consiste de um disco com faixas claras e escuras, que tanto pode operar no modo refletivo, como por transparência, como também através de uma chave ótica que é colocada nela. E o movimento desse disco com as faixas é sensoriado pelo sensor óptico, produzindo aí pulsos que permite que a gente determine a posição do disco com a sua velocidade. E com o uso de 2 ou mais sensores aí, é possível também determinar o sentido de rotação do encoder. Aqui nós temos uma foto de um encoder simples. Nós temos o disco confinado, o disco que vai possuir aí as faixas que vai passar a luz, e conforme essa luz ela vai sendo captada pelo receptor óptico, nós conseguimos detectar aí a velocidade e posição do nosso objeto, certo? No caso, um braço robô ou qualquer tipo de coisa que nós queremos mover, às vezes uma esteira que precisa fazer o posicionamento correto, certo? Tudo isso através do encoder. Quando que os sensores eles estiverem colocados em cima de um furo, eles vão detectar o estado lógico de 0 ou 1. E quando estiverem sobre uma parte da roda sem o furo, eles vão detectar o estado contrário a esse. Essa roda ela é ligada mecanicamente ao eixo de um motor ou de uma peça giratória. Assim, à medida que o eixo girar, os sensores vão detectar diferentes combinações de 0 ou 1, podendo fazer com que o controlador calcule a posição da peça, a posição do objeto que está conectado ao encoder. Certo? O encoder ele é um sensor digital
mas pode medir aí, pode ser utilizado para calcular uma posição que é uma grandeza analógica, certo? Depois nós temos o sensor de ultrassom, que também está sendo muito utilizado aí nos projetos aí do pessoal. E esse tipo de sensor ele pode ser utilizado para detectar a passagem de um objeto dentro da linha de montagem, detectar a presença das pessoas ou ainda a presença de substâncias em diferentes estados, certo? Dentro de através aí de um reservatório, permitindo aí que você controle aí o nível ou a medida do nível. Certo? Esse tipo de sensor, esse tipo aí faz com que o sensor ultrassônico ele tenha uma ampla gama de utilização dentro da indústria e também em outros campos de atividade. Esses sensores eles vão se caracterizar por operar por um tipo de radiação que não se sujeita a interferências eletromagnéticas e é totalmente limpa e que pode ser muito importante aí para determinados tipos de aplicação. Então, grande parte aí dos sensores que vocês vão encontrar também dentro e principalmente das indústrias mais novas são sensores ultrassônicos porque são sensores mais fáceis de detecção, certo? Podendo assim eles operarem aí de modo mais eficiente, detectando objetos em distâncias que variam entre milímetros e até vários metros, o que faz deles um sensor muito mais utilizado do que sensores indutivos e capacitivos, podendo detectar variados tipos de objeto e substâncias, diferente dos sensores indutivos, que vão apenas detectar a presença ou não de metais, e dos sensores capacitivos, que vão ter uma distância menor. O sensor ultrassônico ele vai detectar a presença de qualquer tipo de material e ainda pode ser ajustado para cálculo da distância, para que você saiba a distância deles. Ele é o sensor que também utilizamos aí dentro do carro, aí nos sensores de ré, que estão cada vez aí mais sendo utilizado aí dentro dos carros no nosso dia a dia, certo? O princípio de operação desse sensor é exatamente o mesmo do sonar utilizado por morcegos para detecção de objetos e presas durante o voo. Dentro da prática, o sensor ultrassônico ele é formado aí por um emissor e um receptor, assim como os sensores ópticos, certo? Porém, o emissor ele vai emitir uma onda sonora. Essa onda sonora ela vai ter uma velocidade constante, uma velocidade calculada já, e ela vai sendo emitida até que alcance um objeto. Ao alcançar um objeto, assim como o sonar do morcego, ela vai ser refletida de volta ao receptor, certo? Ao ser refletida pelo receptor, ela vai demorar um tempo. Esse tempo aqui, ele vai ser calculado e a gente vai conseguir através aí disso calcular a distância, que vai ser a velocidade do nosso ultrassom vezes o tempo que ele levou para voltar para o receptor. Através disso, nós conseguimos detectar a distância do objeto que está à nossa frente, certo? Depois nós temos os síncros e os resolver. O síncro e o resolver, ele vai ser um transdutor de posição angular do tipo eletromagnético que lembra muito um motor, porque ele também vai possuir um estator e um rotor bobinado. Porém, esse tipo de elemento aí, ele vai ser utilizado como uma chave remota para aplicações que necessitam aí que você mantenha distância de um atuador, certo? Eles são extremamente precisos e conforme você vai movendo o ponteiro dele, você vai movendo também o ponteiro ligado à máquina que você queira fazer controle. Por exemplo, quando nós temos aí caldeiras que vão trabalhar com temperaturas muito altas, para que a gente possa fazer o controle da temperatura de forma mais humana, para que o operador não entre em condições insalubres, nós podemos utilizar um síncro ou um resolver para poder fazer o controle remoto da temperatura. Então, conforme nós formos girando o botão, também vai girando aqui, através da ligação, o botão que está ligado com
a resistência da caldeira, fazendo com que a caldeira aumente ou diminua a sua temperatura, sem que o operador seja exposto a ambientes insalubres, ambientes aí com temperaturas, vibrações, choque, umidade ou lugares que possam causar aí problemas a esse operador. Depois nós temos o sensor de força. O sensor de força ele vai medir as forças de tensão e compressão que atuam sobre esse sensor. Geralmente eles são chamados de extensômetros ou strain gauges, mais conhecidos aí no Brasil como extensômetros. Eles vão ser condutores elétricos firmemente fixados a um filme, e quando esse filme ele é puxado, os condutores vão ficando mais longos, e quando contraído eles vão ficando mais curtos, resultando assim numa mudança na resistência desses condutores, e com isso a gente consegue determinar a deformação nesse sensor, fazendo com que a gente consiga detectar também a força que está sendo exercida no material em que esse sensor está preso. Então, enquanto ele está em suas condições normais, ele está de um jeito, certo? Ele está aqui desse jeito. Se comprimido, nós temos uma diminuição na resistência, uma alteração nas características construtivas e um aumento na corrente dele. E quando o nosso sensor ele é esticado, quanto mais ele aumenta, a nossa resistência vai aumentar também e a nossa corrente vai diminuir, fazendo com que o nosso controlador ele consiga entender pela alteração dessa corrente a força que está sendo em volta e a força que está sendo desenvolvida nesse objeto, certo? Depois nós temos o sensor de luz, que é utilizado para detectar alteração na quantidade de luz dentro do entorno de um ambiente, certo? Ele é mais utilizado aí para detectar se está escuro ou se está claro, através aí da tensão que é fornecida a ele. Então, ambientes de luz, eles podem utilizar dele para poder fazer o controle aí de ligar e desligar as lâmpadas, por exemplo, dentro de um parque, de uma linha de produção, certo? Depois nós temos os sensores de pressão, que são os componentes que vão traduzir a força de uma pressão exercida por um gás, um líquido em uma superfície, em um dado de saída, que pode ser uma corrente, uma tensão ou a própria pressão. O líquido ou gás ele vai exercer sobre a superfície de qualquer invólucro que ela esteja presa uma força que faz com que ele seja aí, com que ele possa captar através do intermédio das peças um tipo de informação relevante em forma de um sinal elétrico. O sensor de pressão ele vai converter esse valor de pressão mecânica em um sinal elétrico proporcional, e geralmente ele vai constituir de um corpo estável e um diafragma. O diafragma ele lembra muito um balão. Então, quando a pressão está baixa, esse balão ele está pequeno. Conforme você vai aumentando a pressão nesse sensor, o balão vai aumentando. Aumentando esse balão, você também tem uma mudança na resistência desse sensor de pressão, fazendo com que essa mudança de resistência altere as características de tensão e corrente do sensor, fazendo com que haja aí a mudança na medida aí, que está sendo controlada pelo controlador, certo? Depois nós temos o sensor de som, que tem como objetivo identificar aí a intensidade sonora de um ambiente, variando a sua saída digital, caso ele detecte um sinal sonoro. Ele vai possuir um microfone de condensador elétrico que pode ser utilizado em sistemas de alarme, reconhecimento de voz, comandos sonoros e etc. Ele é muito encontrado agora dentro dos nossos celulares, onde a gente só precisa falar alguma coisa e o celular ele consegue já captar essa informação, reconhecer as vibrações sonoras que são produzidas pela nossa fala e fazer com que isso seja traduzido em comandos sonoros dentro do celular. Há um limite de detecção que é ajustado através do potenciômetro dentro desse sensor,
que vai regular a saída digital para que ele reconheça faixas de som. Depois nós temos os acelerômetros, que são outro sensor que está presente aí no nosso dia a dia dentro do celular, que utiliza o efeito piezoelétrico, para que acontece quando uma tensão é gerada em certos tipos de cristal, principalmente cristal de quartzo, quando eles sofrem algum tipo de esforço. Essa aceleração na estrutura de teste é transmitida aí por uma massa sísmica interna do acelerômetro, que transforma ela em uma carga elétrica de alta impedância para que possa ser entendida como um sinal de posicionamento, um sinal proporcional à aceleração. Então, por exemplo, quando nós mexemos o nosso celular de um lado para o outro, o acelerômetro dentro dele vai indicar para a gente qual a velocidade de aceleração que ele está indo para cada um dos lados através do cristal de quartzo que está sendo movimentado, está sendo agitado dentro dele, certo? Aqui nós temos um exemplo aqui do cristal de quartzo. Então, quando o equipamento está inerte, ele vai estar sempre na posição de origem. E assim que nós mexemos, por exemplo, o nosso celular, nós temos uma mudança. Ele sofre uma força em determinada direção, e essa força ela é calculada aqui em G, de gravidade. Ele utiliza a aceleração da gravidade para detectar a aceleração nossa em um dos nossos eixos cartesianos, x, y ou z, certo? E por último nós temos o sensor de gás. O sensor de gás, ele é muito utilizado dentro da indústria química, da indústria petroquímica e indústria de medicamentos, ou em qualquer outro lugar que possa existir aí a presença de gases tóxicos. Ele é um item de segurança obrigatório e deve haver sensores e circuitos que detectem qualquer tipo de gás aí em situações aí que envolvam a presença principalmente de gases tóxicos. Existem diversos tipos de sensores de gases, muitos deles especialmente indicados para a detecção de gases tóxicos, e esses sensores seletivos eles são fundamental de importância para garantir a segurança dentro de um ambiente, para que, no caso aí de um vazamento ou escape desse gás, possa ocorrer aí um mínimo de contaminação possível, certo? Então, esse sensor, ele vai aqui através da imagem, aqui, como vocês podem ver, ele vai ter aí resistências de platina, que conforme a presença dos gases que estão dentro dele, como nós falamos aí em circuitos eletropneumáticos, uma das propriedades do gás é que ele sempre vai ocupar o volume total do ambiente em que ele está ocupando. Então, até mesmo o menor vazamento de um gás, ele pode ser detectado, vai fazer com que esse gás entre dentro do sensor e passe por essas resistências de platina, que conforme a presença desse gás alteram também a resistência. Alterando a resistência, nós temos aqui a ativação do nosso sistema e posteriormente aí o alarme soando, certo? Então, pessoal, essa daqui foi a aula de hoje. Esses foram os últimos elementos aí sobre sensores. Na próxima aula nós falaremos sobre os atuadores, nós veremos aqui alguns deles, como eles funcionam, certo? Então, por enquanto é só isso. Eu agradeço a todo mundo pela presença. Lembrando a todos que agora nós teremos sempre os nossos encontros presenciais à noite, certo? E espero vocês lá na escola, beleza? Até mais, pessoal!